Olá, meus amigos, sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo em que nós falaremos sobre a gestão dos riscos de compliance e integridade. O processo de gestão de riscos, ele é o mesmo, só que nós vamos aplicar esse processo de gestão para especificamente esse tipo de evento relacionado ao compliance e à integridade. A gestão eficaz dos riscos de compliance e de integridade é crucial para as organizações manterem-se competitivas e em conformidade com as regulamentações. Esse processo envolve identificar, avaliar e mitigar os riscos associados às atividades da empresa, garantindo a sua sustentabilidade a longo prazo. Então, falamos um pouquinho de programas de compliance e integridade, que envolvem o estabelecimento de códigos de conduta, estabelecendo princípios e diretrizes que orientam o comportamento ético dos colaboradores, inclui também a realização de treinamentos que capacitam os funcionários sobre políticas, leis e regulamentos aplicáveis. Consta também um canal de denúncias para assegurar a participação dos colaboradores para que eles possam reportar quaisquer irregularidades de forma confidencial e também pode-se recorrer ao mecanismo de auditorias periódicas que avaliam a eficácia dos controles internos e identificam áreas que podem ser melhoradas. Então, a identificação e avaliação dos riscos de compliance e também de integridade. Num primeiro momento, o que deve ser realizado é uma análise de contexto da organização para que se verifiquem, para que se identifiquem os pontos fortes, fracos, as ameaças, as oportunidades, o contexto interno, o contexto externo, né, nas suas dimensões política, tecnológica, social e etc. E à medida que a gente conhece o objeto do nosso estudo, nós temos mais condições de fazermos um mapeamento daqueles riscos que podem afetar a nossa organização. Ou seja, nós vamos a partir daí, a partir do conhecimento do órgão, do conhecimento do funcionamento, da natureza das operações, dos clientes, dos stakeholders, dos beneficiários, dos produtos e serviços realizados. A partir de todo esse conhecimento, nós vamos fazer um mapeamento e identificar os principais processos e atividades e as partes interessadas na organização. Vamos mapear toda a organização e vamos identificar esses riscos, os riscos que estão associados ao funcionamento da organização para que a organização possa alcançar os seus objetivos. Em seguida, nós faremos uma análise desses riscos, nós vamos identificar a probabilidade desses riscos acontecerem, se materializarem e o impacto desses riscos nas atividades da organização. E todos relacionados ao risco de compliance e também de integridade. A partir dessa avaliação, nós vamos ver quais são os riscos mais relevantes, quais são os menos relevantes e no sentido de nós fazermos uma priorização, ou seja, como eu não posso dar conta de todos os riscos, eu vou olhar os principais, eu vou olhar aqueles que podem causar maiores danos para a organização se eu não observá-los, se eu não tratá-los. Então eu vou fazer uma priorização desses riscos, um ranqueamento dos riscos, ou seja, uma classificação em ordem de prioridade. Primeiro, esse aqui exige mais atenção, depois esse, depois aquele outro. Então eu vou classificar os riscos de acordo com a sua criticidade e a probabilidade de impacto e estabelecer planos de ação para lidar com, para que nós possamos lidar com esses riscos. E, finalmente, nós vamos dar as respostas aos riscos com a implementação de controles internos e medidas mitigatórias. Nós temos três tipos de controles que nós podemos utilizar, que são os controles preventivos,
que a gente coloca antes do risco acontecer, antes de ele acontecer, né? Que podem ser traduzidos em políticas, procedimentos, sistemas que evitam campanhas de conscientização, capacitação, que eles ajudam a evitar a ocorrência dessas não conformidades. Os controles detectivos são mecanismos que eu vou pôr em prática para identificar ou sinalizar desvios nas normas e regulamentos. Vou fazer um monitoramento e a partir de algum sinal eu vou ver o que está acontecendo e a partir daí eu posso identificar um evento contra o compliance, contra a integridade e controles corretivos, né? Em alguns casos, eu posso implementar ações que corrigem esses problemas identificados e evitam a recorrência, evitam a repetição do mesmo erro, do mesmo problema. E o monitoramento e a partir daí, né, a partir desse ciclo em que nós rodamos o sistema, nós vamos monitorar e vamos fazer a revisão contínua desses riscos, ou seja, vamos promover um acompanhamento desses riscos, justamente para que nós possamos saber se esses riscos estão aumentando de significância, estão mais propensos a acontecer, ou têm um maior impacto, ou se o impacto passou a ser menor, ou, ou houve uma diminuição da probabilidade daqueles riscos ocorrerem. Então, nós vamos acompanhar esses riscos, monitorar indicadores-chave e acompanhar a evolução desses riscos de compliance, para ver se eles aumentam, diminuem, como é que isso se comporta. Temos também podemos fazer uma revisão. Nós vamos avaliar, revisar os controles internos para ver se eles continuam eficazes na contenção, no tratamento desses riscos. E se não estiverem, vamos implementar outros controles ou aperfeiçoar os controles já existentes, eliminar controles e colocar outros para que nós possamos dar resposta a esses riscos, né, que nós estamos monitorando. Então, a revisão consiste em avaliar periodicamente a eficácia dos controles e ajustá-los conforme for necessário. E a melhoria contínua significa, né, nós já estamos nesse processo de implementação de ações para o aprimoramento dos controles, da gestão de riscos, do mapeamento dos riscos, manter esse dicionário de riscos sempre atualizado, com base nos resultados do monitoramento. E o papel da liderança e da cultura organizacional na gestão dos riscos de compliance e da integridade. Tudo começa com o comprometimento da alta gestão. A liderança deve demonstrar o seu apoio e engajamento no programa de compliance da organização para que as coisas possam fluir normalmente. Nós também temos que ter uma cultura de integridade que deve ir desde os níveis mais altos até os níveis mais operacionais da organização, dentro da cadeia hierárquica, promovendo valores éticos e encorajando os colaboradores a agir com integridade. Também temos a outra faceta, que é a responsabilização, ou seja, responsabilizar os gestores pelo cumprimento das políticas e dos procedimentos, e responsabilizar também os colaboradores. E também a melhoria contínua, que consiste na avaliação e no aprimoramento constante de programas de compliance e de integridade. E o treinamento e conscientização dos colaboradores é fundamental para a manutenção de uma cultura de compliance, de uma cultura de integridade dentro da organização, envolvendo o treinamento, que consiste em capacitar os colaboradores sobre as políticas, sobre as leis e regulamentações aplicáveis, a conscientização, que significa promover a compreensão da importância do compliance e da integridade, o engajamento, que consiste em incentivar a participação ativa dos funcionários no programa de compliance, e a melhoria contínua, que consiste em avaliar e aprimorar constantemente as iniciativas de treinamento e conscientização.
Conclusão e benefícios da gestão de riscos, né? A gestão eficaz de riscos que nós estamos aplicando para o compliance e para o accountability e para a integridade, né? Das consequências, né, dos impactos gerados por uma boa gestão de riscos é a melhoria da reputação organizacional, fortalecendo a imagem e a credibilidade da organização perante o mercado. A própria conformidade, que consiste na garantia do cumprimento das leis e regulamentações e políticas internas, a redução dos riscos, né, ou o controle dos riscos, minimizando a ocorrência de incidentes e potenciais sanções e multas que a empresa pode enfrentar, muitas vezes por não cumprir ou descumprir ou não atentar para os regulamentos, para a legislação, e também a sustentabilidade, a própria sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade das partes relacionadas, dos shareholders, de toda a cadeia de relacionamentos que envolve a empresa, e isso vai contribuir para a sua permanência e continuidade ao longo do tempo, né? Contribuindo, logicamente, para a longevidade e o crescimento sustentável da empresa. Gente, é isso por agora. Obrigado por assistir esse vídeo. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.